A igreja celebra a festa da Sagrada Família, a festa da família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Família mais sublime, família mais santa, nunca existiu nesta terra, nunca existiu uma família mais digna, mais amorosa, uma família mais temente a Deus. José, escolhido por Deus para ser o pai putativo de Jesus. Maria, escolhida por Deus para ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus tem a honra, a graça de escolher os seus pais aqui na terra. O pai e a mãe de Jesus são frutos de uma eleição divina. Deus os escolheu. Não poderia a igreja colocar nenhuma outra família como exemplo para todas as famílias, senão a família de Nazaré. A mãe temente a Deus, o homem justo e o filho obediente. Não poderia de modo algum ter uma família que fosse um exemplo para todas as outras famílias. Por quê? Porque a família é uma instituição divina. A família não nasce do desejo do homem, mas de Deus mesmo. É Deus quem sonha, é Deus quem pensa, é Deus quem cria a família. E se existe uma instituição sagrada neste mundo, a família é a grande instituição divina deixada pelo Senhor, o bom Deus. É preciso que nós enxerguemos a família como divina, como sagrada, como santa. Não existe, eu friso mais uma vez, nenhuma instituição mais santa do que a família. Por quê? Porque, primeiro, que nós não escolhemos de quem nascemos. Você não escolheu o seu pai, você não escolheu a sua mãe. Os seus pais não te escolheram. É Deus quem dá aos filhos os pais e dá aos pais os filhos. Aqui nós já vemos que nós não escolhemos, que é Deus quem escolhe. Se é Deus quem escolhe, é da vontade divina que nós respeitemos a família sagrada, não a de Nazaré, mas a família sagrada do nosso lar, dentro da nossa casa. A família sagrada que Deus nos deu. Pode ser que nós não tenhamos uma mãe santa. Pode ser que não tenhamos um pai santo, nem irmãos santos, mas foi Deus quem deu. Foi Deus quem nos deu. E por incrível que pareça, se foi Deus quem deu, você não poderia ter uma mãe melhor que a sua. Não poderia ter um pai melhor que o seu.
Não poderiam ter irmãos melhores do que os que Deus escolheu. Os pais não são escolhidos como que em uma banca de supermercado, que a gente pega a banana que quer, a laranja que quer, não. Os irmãos do mesmo modo, os filhos do mesmo modo. É preciso amar a família. Ou melhor, é preciso redescobrir o amor dentro de casa. Um filho que não respeita os pais é um filho amaldiçoado. Nossa Senhora, Padre, que afirmação dura, sim. É preciso respeitar o pai. É preciso respeitar a mãe. Pode ser que em algum momento você tenha que dar uma dura, mas essa dura nunca pode ser para humilhar, meu Deus do céu. Essa dura que muitas vezes nós somos chamados a dar, é para converter, é para fazer enxergar, mas sem desrespeitar. Vejam, meus irmãos, que honrar papai e mamãe é o primeiro mandamento que o Senhor nos coloca, depois dos 3 mandamentos reservados a Ele. Qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo? Não chamar seu santo nome em vão. Qual é o terceiro? Guardar domingos e festas. O primeiro, o segundo e o terceiro é totalmente de Deus. E o quarto? Honrar pai e mãe. Por quê? Porque os pais são sagrados. Não são santos. Têm defeitos, têm dificuldades, têm limitações, sim. Mas enquanto pai, enquanto mãe, são sagrados. Uma mãe, um pai, nunca deseja o mal de um filho. Pode até também dizer uma palavra dura, sim. Pode até dizer uma palavra dura, que venha machucar. Mas tem como objetivo sempre a mudança e o crescimento. Olhem, meus queridos irmãos, olhem, minhas queridas irmãs, que não é feliz quem não reza pela família. Não existe família perfeita. Talvez você, ao olhar a sua família, você consiga detectar os defeitos ali dentro de casa. É normal. Eu também detecto os defeitos da minha família. Eu também detecto as dificuldades dentro de casa. Não existe família perfeita. Mas o que nos consola e o que nos dá alegria é que é ali o lugar que Deus nos colocou para que nós sejamos formados no amor pelo amor. É dentro de casa que se aprende a respeitar. Se um filho, uma filha, não respeita pai e mãe, não respeita ninguém no mundo. Eu lembro de uma vez que eu desgostei, tirei toda a afeição de um paroquiano aqui de nossa matriz, porque eu soube que desrespeitou a mãe. E eu pensava assim, mas trabalhar comigo não vai mais, porque se desrespeita o pai e a mãe nessa proporção, comigo é só uma questão de tempo. Não pode, não deve. E olhem que esse respeito que nós aprendemos dentro da nossa casa
deve ser passado para os nossos filhos. Não espere você ser respeitado pelos seus filhos se você desrespeita os seus pais. Os filhos são reflexos do seu comportamento com os seus pais. Olhem que é dentro de casa que nós aprendemos a perdoar. É claro que em muitos momentos a gente trava o coração por uma decepção, por uma traição, sim. Mas se nós não aprendermos a amar, a perdoar dentro de casa, não é no mundo que a gente vai aprender a amar e perdoar. É preciso ter paciência. É preciso não desistir nunca da nossa família. Família unida, família de Deus. Família desunida, sementeio do diabo. Olhem o que eu estou dizendo. Família unida, dom de Deus. Família dividida, sementeio do diabo. Porque é claro que para desestabilizar o homem, o demônio vai começar a destruir a família, vai começar a destruir dentro de casa, vai começar a criar ali pendengas, intriguinhas, querelas, para que haja desentendimentos que venham macular, que venham ferir os corações, para que se perca o encanto pela família. Oh, meus irmãos, não permitam não que nada nem ninguém possa destruir a tua família. E não adianta depois vir chorar quando perder aqueles que ama, se durante toda a vida não aprendeu a amar. Não adianta. Olhem que a palavra de Deus hoje é estupenda, de uma caridade conosco absurda. Olhem o que o livro do Eclesiástico diz: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem honra o seu pai, a honra ao pai perdoa pecados. A honra ao pai faz com que Deus escute as nossas preces cotidianas. Não adianta querer fazer uma prece e um pedido a Deus se você não respeita o pai que vê. Você não vai respeitar o pai que não vê? Vejam a seriedade da palavra de Deus. Vocês deveriam levar esse folheto para casa e meditar com profundidade essas palavras aqui da primeira leitura. Quem honra, quem respeita a sua mãe, é como alguém que ajunta tesouros. Sim, tesouros de eternidade. E não existe nada mais sagrado do que amor de mãe. Os pais que estão me escutando, me desculpem, mas existe uma diferença crucial entre o amor de mãe e o amor de pai. O amor de mãe é muito mais quente. O amor de pai é muito mais distante. Tem exceções, é claro. Mas o amor de mãe aqui na terra é de verdade o amor de Deus pelo homem encarnado, de tão sagrado que é. É claro que existem hoje em dia umas mães atentadas que não respeitam os filhos, que não amam os filhos. É verdade, sim, existe. Mas a grande maioria das mães
tratam os filhos com maior amor. Pode até ser ferida pelo filho, pelos filhos, mas está sempre disposta a amar. Vocês nunca viram uma mãe dizer assim: eu odeio meu filho? Nunca. No coração de mãe não existe espaço para ódio de filho. E é uma coisa inexplicável. A palavra de Deus vai mais profundamente. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo de sua mãe. Olhem a afirmação do livro do Eclesiástico: quem respeita o seu pai terá vida longa. O pai, que é aqui na terra a expressão do amor ciumento de Deus. Eu sempre disse isso. Foi um dos pensamentos que eu coloquei no meu discurso de ordenação aqui deste altar, agradecendo e falando isso, contemplando meu pai, ali onde Ailton está sentado, na minha ordenação, nessa posição aqui, falando e olhando para ele. Respeitar os pais é sagrado, é divino. Olha que quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia que orar será atendido. A segunda vez que Deus condiciona as graças que Ele derrama sobre uma pessoa, com respeito o que essa pessoa, que esse filho deve ter com o pai. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Zelar dos mais velhos, amparar os mais velhos, ter paciência com os mais velhos, gastar tempo com os pais mais velhos. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não humilhes em nenhum dos dias de tua vida. Mesmo que esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Nós vemos em muitos lares os pais idosos e os filhos dando tanto trabalho, tirando o sossego, tirando a paz dos pais, desrespeitando, pensando que são os senhores da vida e não são. Meus irmãos, conselho de pai e de mãe é sagrado, é divino. E não pode de modo algum um filho ficar criando birra com o pai, ficar criando birra com a mãe, porque o mundo do pai e da mãe é um mundo muito mais íntegro do que o mundo dessa juventude desregrada que nós conhecemos e vivemos. A caridade feita a teu pai não será esquecida. O que de bom você fizer pelos seus pais, volta como graça, como bênção do céu. Volta sim como graça, como bênção de Deus. Mas essa caridade que não é esquecida servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Não existe nada mais sagrado, nada mais santo do que a nossa família. Isso aqui tem que ser propagado. Só que essa sacralidade da família somos nós que construímos.
Essa sacralidade da família somos nós que guardamos. E temos que fazer o que for possível para que os nossos pais sejam respeitados, honrados, guardados. E se possível for, e se preciso for, e se a consciência pesar, não tenha medo de dizer: mamãe, papai, me perdoe. Não tenha medo de pedir perdão a quem você mais amou nesta vida. E se porventura já perdeu o pai, já perdeu a mãe, e a consciência pesa de algo que aconteceu, ofereça em oração pela salvação daqueles que te deram a vida e que foram um canal da graça de Deus para você. A igreja, minha gente, hoje é a única instituição neste mundo que vem lutando incansavelmente pela família. Mesmo que o mundo não entenda, mesmo que o mundo queira destruir a família, mesmo que Satanás ataque a família deve ser por nós protegida. E é claro que o demônio começa roubando a paz dos corações dentro da própria casa, para que ali falte o amor e vença o desamor, para que ali falte a paciência e reine a impaciência, para que ali a tranquilidade seja perdida e a intranquilidade seja uma constância. É tão triste quando nós escutamos falar de famílias tão bagunçadas, tantas coisas erradas. Mas, meus irmãos, é impossível resgatar a sacralidade da família se não for de joelhos diante do altar da Eucaristia. Não basta você só respeitar e pedir ao seu pai e à sua mãe perdão, não. É preciso você orar, vigiar, dizer: Senhor, me faça um filho obediente e fiel. Me dá paciência, Senhor, para minha mãe. Me dá paciência, Senhor, para aguentar meu pai. E não permita, Senhor, que eu venha desrespeitá-lo. Olhem que tudo isso que eu estou falando aqui, o primeiro obediente é Cristo Jesus. Jesus é o primeiro obediente. E por que será que Jesus escolheu nascer em uma família? Poderia ter descido do céu já homem pronto, formado, aos 30 anos. Poderia vir formado dos céus. Mas até Cristo Jesus quis experimentar o que é ter mãe enquanto homem. Quis passar pela instância de ser formado pelo seu pai, um homem justo. Tão justo era José, que nas Sagradas Escrituras, José não diz uma palavra, um homem do silêncio. E isso é tão bonito porque José retrata mesmo os nossos pais, muitas vezes tão silenciosos, mas uma presença de fortaleza dentro de casa. Jesus, o Senhor, o bom Deus, escolheu nascer em uma família para nos mostrar que de verdade é dentro de casa que nós aprendemos a ser gente. É dentro de casa que aprendemos a ter limites. É dentro de casa que aprendemos a amar. Infelizmente, se você não aprendeu isso na sua casa, você não vai aprender mais em lugar nenhum.
Se você não aprendeu o que é família dentro do seio da tua casa, não vai aprender mais em lugar nenhum, a não ser com muita oração e pedindo ao Senhor, o bom Deus, as graças e bênçãos dos céus. É verdade, sim, que algumas famílias não foram completas como deveriam, ou faltou o pai porque faleceu, ou faltou a mãe porque abandonou um filho, mas isso não é o correto. E graças a Deus, o Senhor, o bom Deus, a seu modo, supriu esse amor na pessoa de um tio, na pessoa do avô, na pessoa do bisavô, na pessoa de um irmão mais velho, de uma tia, de uma irmã mais velha. E esse amor ali foi suprido. Família, meus irmãos, deve ser para nós uma causa de muito orgulho, um orgulho santo. E nós devemos de verdade resguardar as nossas famílias. Olha, uma das coisas que eu mais me escandalizo aqui na nossa paróquia, vocês sabem, eu venho de uma cidade grande, nunca morei em uma cidade pequena, é a minha primeira experiência. Muitas coisas, depois de quase 11 anos, eu ainda não me acostumei. Não me acostumei mesmo ainda. Mas uma coisa que eu fico muito triste, quando eu vejo os familiares destruindo familiares, falando mal, destruindo, a mulher falando de esquina em esquina mal do marido, o marido falando mal da mulher, os pais falando mal dos filhos, os filhos falando mal dos pais. Que horror! Cada vez que se abre a boca para falar mal da mãe, cada vez que se abre a boca para falar mal do pai, você está se deixando levar pelas tentações de Satanás. Dobre sua língua para falar de mamãe e de papai. Dobre sua língua ao falar da sua família. Você não é o santo, não é a santa, não. Todos nós temos defeitos. Mas aqueles tementes a Deus, piedosos, devem trazer sempre o pai e a mãe na vida de oração. E se possível for, ir à igreja, vir à igreja, comungar a Eucaristia e oferecer pelo meu pai do coração duro, pela minha mãe do coração duro, pelo meu irmão tão egoísta, pelo meu marido, pela minha esposa, e entender que não se pode desistir da família. Meus irmãos, é impossível construir uma família se não se constrói essa família em oração. Alguém pode estar pensando assim: ah, padre, como eu queria ter uma família perfeita. Queria não, você pode. Peça a Deus. Queria não, você pode. Aprenda a colocar o joelho no chão e rezar por essa pessoa. Mas se você não reza, não tem o direito de sonhar. Se você não reza pela sua casa, pelos seus filhos, pelos seus pais, você não tem o direito de rezar. Você é um covarde porque desistiu da família. Porque a família que Deus nos deu é para que nós sejamos de verdade intercessores, a interceder por ela. Para que nós tenhamos a graça de um dia reunir todo mundo no céu. Uma vez eu escutei, logo quando eu cheguei aqui na paróquia, uma bagunça de teologia, gente que dizia assim: padre, depois que a gente morre, ninguém se conhece no céu, né? Que doidice é essa?
Nós nos conheceremos sim no céu, viu? Seremos todos irmãos em Deus, porque o Pai é o que está nos céus, a Mãe é a que está nos céus. Mas nós saberemos quem nós somos sim aqui na terra. Que doidice é essa? A gente ganhou a salvação, a gente não ganhou a amnésia? É claro. No céu a gente vai conhecer. Se eu for para lá com a graça de Deus, quando eu encontrar com vocês, que bom que você está aqui, você vai olhar para mim e vai dizer, Padre, o senhor veio também. Eu digo, né? Se não viesse, seria a coisa mais feia do mundo, né? É claro, nós nos conheceremos e temos a obrigação de nos salvar. E você pode ser um católico maravilhoso dentro da igreja, mas se for um filho péssimo, não está fazendo nada da vida. Você pode ser alguém caridoso lá fora, alguém que ajuda todo mundo, mas ser incapaz de amar a sua família, você é um péssimo familiar e Deus vai lhe cobrar. Não temos outra saída, se não olharmos a nossa família como sagrada. Hoje é esse dia que a igreja nos faz voltar toda a nossa atenção para a Sagrada Família de Nazaré, para que desejemos ser como Jesus obedientes, como José justos, como Maria temente a Deus. E vejam que não é só nas virtudes não, nas dificuldades também. A família de Nazaré é exemplo para nós. Olha onde ele nasceu, o Senhor de tudo, em meio aos animais, desprezado pela humanidade. E por que a nossa família não teria dificuldades? Porventura a nossa família é melhor do que a família de Nazaré? Não. Agora, o que me preocupa nos dias de hoje são os pais, homens, que dão contra-testemunho dentro de casa, desonestos, infiéis, dando mau exemplo na bebida, nas drogas, aos filhos. Uma mãe que não é virtuosa, que não é um exemplo para os filhos, isso que escandaliza, porque, minha gente, se existe uma raça que vai ser julgada por Deus, é a raça dos clérigos, daqueles que Deus confiou o povo de Deus, e com certeza quem foi pai e quem foi mãe, porque vai prestar contas a Deus dos filhos, do esposo e da esposa. E somos nós os responsáveis a dar de verdade testemunho dentro de casa e levar os nossos filhos ao encontro com Deus. E olhem que tem coisas que vocês ficam pensando assim. Talvez tenha alguém pensando assim aqui na igreja. Como eu queria que fulano tivesse aqui hoje para escutar isso. Eita, como eu queria que fulano viesse aqui hoje. Se eu soubesse, eu tinha chamado. Não. Você tem que fazer a pessoa vir todos os domingos para falar aquilo que você é incapaz de falar dentro de casa. Para que a palavra de Deus venha tocar o coração de uma forma que você não toca, porque dá contra-testemunho, não dá exemplo. Então vamos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, rezar hoje com muita dignidade, ao olharmos a hóstia santa no sacramento augustíssimo do altar, olhar e dizer assim: Senhor, eu te entrego meu pai. Senhor, eu te entrego a minha mãe. Senhor, dá harmonia dentro do meu lar. Eu te entrego, Senhor, de verdade, os meus familiares, para que eles possam crescer em Deus, viver em Deus, e assim um dia alcançar o céu.
Vamos juntos ficar de pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus